Nós hoje vamos iniciar uma nova série. Nós trabalhamos no mês de fevereiro, vivendo a igreja nos lares. E esse mês nós vamos trabalhar a cruz, né? O tema da cruz, a mensagem da cruz, né? É interessante, porque nós temos uma mensagem, né? E a mensagem, ela é a mensagem da cruz. E aonde nós pegamos como esse tema, quando o fim se torna um começo, né? Ou quando o fim se tornou o começo, na minha e na tua vida. Amém? E eu quero nessa noite, que nós temos também nos cultos Santa Ceia, né? Rapidamente associar essa mensagem com o sacrifício da cruz e os benefícios também que nós temos da cruz. Então eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 18. Você é muito bem-vindo, está aqui nessa casa, sinta-se à vontade, né? Sinta-se em casa, né? Na casa do Pai é um lugar de muita liberdade, né? E estou muito feliz de ver vocês aqui. Quero cumprimentar aqui o pastor Paulo, que está aqui, meu querido, sua esposa, sua filha, né? Como é o nome da esposa, pastor Paulo? Josi. E a filhona? Jamine. Sinta-se em casa. Todos vocês, sintam-se em casa. Amém? Que alegria. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 18 diz... O apóstolo Paulo, ele começa falando... Ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus em salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Amém? Que maravilhoso. Então, há uma mensagem para nós. E o apóstolo Paulo começa falando que a mensagem, ela precisa ser pregada e ela é a mensagem da cruz. Porque é interessante que a mensagem da cruz, ela é necessário que ela seja pregada, porque se nós não pregar a mensagem da cruz, né, como as pessoas vão conhecer a mensagem da cruz? E em João, capítulo 19, versículo 30, eu quero ler esse versículo antes de nós dar sequência à nossa fala. Eu acho importante porque aqui Jesus, ele já na sua
no seu momento final, né, da sua vida, João 19:30. Diz assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. E um tempo atrás o Du pregou essa mensagem e foi muito interessante, ficou muito vivo para mim, eu acredito que para muitos. No nosso GC ali em casa foi muito legal, porque nós conseguimos aprofundar o tema da mensagem, porque Jesus, quando ele diz está consumado, ali, e entregou o seu espírito, a partir deste momento Jesus assume uma dívida que eu e você, que nós tínhamos que pagar. E é interessante então que nós tenhamos conhecimento da mensagem. E Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 10, e a partir do versículo 13, ele começa falando sobre algo muito importante, que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas Paulo, aqui ele fala no versículo 13 de Romanos, capítulo 10, ele diz o seguinte, ele diz, Romanos 10, 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja bem, que para que a salvação chegue, nós precisamos de um posicionamento, né? E invocar o nome do Senhor é o princípio para a salvação. Mas é interessante que Paulo fala, no versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Veja que é interessante, ele diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Então a mensagem, ela precisa ser pregada. É a mensagem que liberta, ela vai precisar de uns porta-voz. Mas como disse Jesus, que primeiramente, para vir essa libertação, precisa vir o conhecimento. E aqui o apóstolo Paulo diz, no versículo 17 daí do capítulo 10, ele diz: e consequentemente, ele diz, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a mensagem, a partir de então a fé começa a brotar em nós, começa a brotar no nosso coração. E é necessário que nós entendamos que eu e você, nós somos portador de uma mensagem, né? E o profeta Isaías, no capítulo 53, e o profeta Isaías, ele é um dos que mais trata a respeito da vinda do Cristo como Messias. Ele traz algo muito extraordinário, que quando Jesus diz está consumado, ali em João, aqui Isaías
no capítulo 53, ele começa dizendo, no versículo 4 eu vou ler, né? Que ele diz, olha só que é interessante, que aqui Cristo já está se interpondo, né? Ou se sobrepondo sobre o nosso pecado. E está tomando para ele o nosso pecado. E o profeta começa dizendo, certamente, ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor, diz o profeta, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja que aqui nós temos o maior benefício, né, dos nossos pecados, o maior benefício que nós podíamos ter na nossa vida, através do sacrifício da cruz. Cristo se coloca, diz que ele foi oprimido, no versículo 7, e afligido, mas contudo, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, que diz que Cristo, não achou importante o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, né, de si mesmo. Né? E nós, às vezes, recebemos, né, o benefício da cruz, o benefício do tetelestai, né, do está consumado, o castigo que Jesus recebeu e que pagou todos os nossos pecados. Às vezes, eu e você, nós não conseguimos entender, talvez, do tamanho e da grandiosidade que é os benefícios, né, da substituição que Jesus fez por nós. De ter substituído, né, na cruz, todos os nossos pecados, ele fez recair sobre ele, né? E a partir de então, daí em diante, nós começamos a provar os benefícios da cruz. E é por causa disso que hoje eu e você estamos aqui. Nós somos os beneficiados, né, do sacrifício vicário de Cristo. Mas veja que isso que Jesus fez por nós, Jesus, ele tratou muito sério com o pecado. E às vezes nós hoje, como cristãos, nós não conseguimos entender e tratar com a seriedade que merece o pecado na nossa vida. De entender o sacrifício da cruz e de receber também a cruz e de viver uma entrega aos pés da cruz. Eu creio que esse é um tempo onde a igreja precisa muito parar e se voltar para um lugar onde nós possamos olhar para a cruz. Olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Porque enquanto nós não tiver claramente a compreensão de como foi o sacrifício, nós não vamos dar o devido valor
para esse benefício que nós recebemos. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O castigo que caiu sobre ele nos trouxe paz. E pelas suas feridas, eu e você fomos sarados. A obra da cruz, ela trouxe cura. A obra da cruz, ela trouxe libertação. A obra da cruz, ela trouxe vida. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos. Mas pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus, ele assumiu a nossa dívida. Ele tomou, sobre si. Ele pegou para ele tudo aquilo que estava sobre nós. Não há hoje, queridos, coisas que o Senhor não possa fazer na nossa vida. Mas às vezes falta para mim a fé para que eu atinja o milagre da cura. Falta fé para que eu atinja o milagre de uma libertação. Ontem nós estávamos em Blumenau assistindo o pastor Bob Sorge, e ele trouxe uma mensagem extraordinária sobre coisas que Jesus removeu de nós pelo sacrifício da cruz. Todas as coisas que Cristo arrancou de nós. Mas a gente parece que tem horas que nós não enxergamos o tamanho dos benefícios da cruz. E Paulo, ele tinha isso bem claro. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz: pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E às vezes a gente quer saber tantas coisas, quer buscar tantas, vamos dizer, pesquisar tantas coisas hoje, mas nós não queremos às vezes parar num lugar para descobrir e conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Nós descuidamos às vezes o lugar da oração, o lugar secreto, o lugar onde a fé vai trazer essa cura na nossa alma. E é interessante que aqui o profeta traz algo que muitas pessoas hoje, às vezes, duvidam. Mas temos muitos textos bíblicos que provam que Jesus, depois, fez inúmeros milagres. Mas é interessante que em Atos capítulo 8, no versículo 32, quando o eunuco estava caminhando, andando na sua carruagem, ele vinha lendo o profeta Isaías e ele não entendia. E a Bíblia relata que Filipe encosta do lado dele. Fica até uma dúvida, como que Filipe chegou ali? Porque no passado, as pessoas liam a Bíblia em voz alta. Não era lida a Bíblia em voz alta. E eu gosto muito de ouvir a Bíblia. Porque aqui Paulo fala, no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, ele diz que consequentemente a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então é importante que eu e você ouça. E quando a gente lê em voz alta, a gente também está ouvindo a palavra. E Filipe encosta do lado do eunuco. Atos capítulo 8, versículo 32. E é interessante que diz que o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Que ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Veja que o eunuco pergunta no versículo 34 para Filipe, diga-me, por favor, de quem
o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E o que Filipe faz? Ele prega a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz levou ao eunuco a chegar aonde tinha água e brotou fé no coração dele, que ele perguntou: aqui há água. O que impede de eu me batizar? E Filipe fala para ele: nada te impede se tu crer. Então a fé, queridos, é esse combustível para os milagres na nossa vida. E em Mateus, capítulo 8, temos uma passagem muito maravilhosa, versículo 16 e 17, que diz que ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e eles expulsou os espíritos com uma palavra, e curou a todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, né? Veja que ali as pessoas já estavam entendendo a mensagem e trazendo os doentes, trazendo os enfermos, trazendo os paralíticos, trazendo os endemoniados para que Jesus os curasse. Porque Jesus estava pregando uma mensagem. E essa é a mensagem que nós temos que pregar. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 24 e 25, capítulo 2, deixa eu ver se é 2. Capítulo 2, 24 e 25. E diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora converteram-se ao pastor e bispo de suas almas. Veja que quando nós entendemos a mensagem da cruz, a primeira coisa que eu e você, que nós precisamos entender, é que nós precisamos tratar com o pecado na nossa vida. Nós precisamos abandonar o pecado, porque os benefícios da cruz, eles vêm a partir de um entendimento, a partir de um posicionamento, que quando nós começamos a viver essa vida nova, os resultados eles começam a ser evidentes na nossa vida. Eu e você começamos a viver os tempos que o profeta Isaías falava a respeito da vinda do Messias. O tempo do que os apóstolos falavam, que para nós também era essa mesma graça, que nós, por meio desses mesmos benefícios, nós íamos receber cura, nós íamos receber salvação, nós íamos receber vida. No Salmo 103, no versículo 1 a 3, o salmista começa dizendo: bendiga a minha alma ao Senhor, né? E bendiga o Senhor, abre para mim, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça, veja bem, de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Versículo 4.
quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Aleluia. Olha o entendimento que precisa vir no meu coração, para que eu possa cantar essa canção, assim como o salmista cantava, bendizendo o Senhor, glorificando o Senhor, para que ele não viesse a se esquecer. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz que Cristo nos redimiu da maldição e da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Só até ali. Veja que a maldição, a vergonha, né? Todos que olhavam para a cruz, e hoje a gente pensa na questão da... Eu até ia trazer uma cruz para aqui, mas acabei esquecendo, está lá em casa, a cruz que os discípulos fizeram e eu guardei lá. Eu ia trazer para cá. A cruz, queridos, ela é um mero símbolo. Só que nós não precisamos mais dessa cruz pendurada. Eu queria ter trazido ela para ilustrar algo, porque o que acontecia? Antigamente, quando nós andávamos longe de Cristo e da sua graça, nós olhava para a cruz de uma outra maneira, né? E tinha até um ditado, né? Que as pessoas olhavam para a cruz igual o diabo e tinha medo da cruz, fugia da cruz igual o diabo fugia da cruz, né? Mas nós não podemos fugir da cruz. Nós não temos que fugir da cruz. Eu e você não temos o direito de fugir, que nem o diabo fugia da cruz ou foge da cruz. Nós precisamos nos aproximar da cruz. É na cruz que há redenção. É na cruz que nós somos redimidos, perdoados. É na cruz que os nossos pecados são cancelados. Nós precisamos da cruz. Se nós não for para a cruz, nós não vamos receber os benefícios que o Senhor quer nos dar. Eu acredito muito que nesses dias nós vamos começar a ver tantos sinais, tantos milagres, temos vistos, mas nós iremos ver ainda mais quando nós nos apossar daquilo que nós já recebemos, dos benefícios da cruz. Mas para isso nós precisamos tratar com o pecado. Eu preciso tratar com o pecado. Eu preciso tirar tudo que está me impedindo. Eu preciso arrancar, erradicar o pecado da minha vida. Porque Jesus, ele se tornou pecador por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Deus se tornou pecador por nós, né? Aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Eu e você, nós somos a justiça de Deus. Nós somos justificados. Eu e você, nós somos justificados na cruz. Nós somos justificados por fé. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados por fé em Deus, temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, meus irmãos, é o remédio, é o combustível para que nós receba a cura. A fé é o que vai sarar a nossa alma. Nós não precisamos correr atrás de coisas. Nós temos um que é a fonte,
que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, Jesus Cristo de Nazaré, Ele que se entregou por mim e por você, e é por causa dele, querido, que nós fomos sarados. É pelo castigo que caiu sobre ele que eu e você estamos aqui. Nós precisamos desse entendimento, precisamos dessa compreensão. Por isso precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos entender, como diz a palavra de Deus, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente que Deus nos deu. A graça. E essa graça nós recebemos quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito. Quando Ele se entregou por nós. A partir dali nós tivemos uma nova chance. E essa chance, meus irmãos, nós não podemos perder. Porque é isso que eu e você precisamos. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Diz que, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Veja que Jesus, Ele triunfou sobre o inimigo. Ele tem todo o poder, Ele pisou sobre o inimigo. Ele deu para nós vida quando Ele triunfou, Ele saltou em cima. E hoje eu e você, nós temos esses benefícios de viver uma nova vida. É interessante, queridos, que com tudo isso, com todos esses benefícios de Cristo ter se entregado por nós, ter substituído o nosso pecado e ter nos dado todos esses benefícios, qual seria hoje a nossa resposta? Qual seria a nossa responsabilidade? Sabe, queridos? E a nossa responsabilidade, ela consiste em nós andar em fé. E é interessante que quando o Senhor foi erguido na cruz, esse símbolo também lá de trás, quando Moisés ergueu a serpente, para que todos os que eram picados pela serpente, eles fossem curados. Aqui em João 3,14, nós temos uma referência que é muito interessante. Evangelho de João 3, diz assim, versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha só, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a nossa responsabilidade de viver uma vida em fé, em obediência a essa palavra, é o que vai levar nós a receber os benefícios da cruz. É o que vai levar a nós a tomar um posicionamento onde nós vamos começar a triunfar também, porque aquilo que Cristo fez por nós é o benefício que eu e você temos e que nós podemos desfrutar. Então essa nossa responsabilidade nos leva a um posicionamento
E Paulo fala em Coríntios, sobre 2 Coríntios, capítulo 18, 5:18, versículo 5, capítulo 5:18. Aqui a gente volta a entender algo muito importante a respeito da mensagem. Porque a nossa responsabilidade, e a gente trata muito isso nos nossos grupos, nos nossos discipulados, na nossa igreja, a respeito de como eu e você, nós devemos viver. Porque se a mensagem me alcançou, eu não posso reter a mensagem. Eu preciso compartilhar a mensagem. E às vezes eu quero só receber a mensagem, mas eu não quero comunicar a mensagem. Eu não quero levar ela adiante. Aqui Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, quando eu entendo a mensagem da cruz, eu preciso aplicar isso na minha vida. Porque quando eu entendo essa mensagem, eu preciso assumir essa responsabilidade na minha vida. Como discípulo, Paulo, ele entendeu a mensagem. E ele levou a mensagem. Paulo foi um dos missionários que mais empreendeu missões na sua vida ministerial. E ele nos ensina muito com essa questão da mensagem. E ele fala que a mensagem é a pregação. E a pregação é que traz fé. A pregação é que Jesus pregava a palavra, e quando ele pregava a palavra, os demônios saíam, os enfermos eram curados, e a alegria vinha. A mensagem, ela precisa ser levada por eu e você. Essa é a nossa responsabilidade. Hoje nós vamos tomar a ceia, por exemplo. O que nós estamos recebendo aqui? Nós estamos recebendo um momento de compartilhar, de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos aqui, mas eu acho interessante que muitas vezes a gente não quer compartilhar. E o pastor Carlito Paz tem uma frase que eu amo demais, Ele diz que nós precisamos receber, celebrar e compartilhar, E às vezes a gente só quer receber e celebrar, Recebemos, maravilha, se alegremos, dancemos, cantemos, fizemos festa, mas esquecemos às vezes que do nosso lado tem alguém que precisa que eu compartilhe. E essa é a mensagem da cruz. Compartilhar ela. Porque é a mensagem da cruz que traz vida. É quando Jesus entregou o seu Espírito e ele diz: está consumado. A partir dali ele cancelou a nossa dívida. Agora, quando eu entendo isso e recebo Jesus, eu começo a celebrar, eu começo a me entregar de uma maneira também que eu preciso entender que eu tenho que compartilhar. Eu posso ouvir um amém? Um amém por isso, porque já pensou, meus irmãos, se eu só devesse, se nós só precisasse receber e celebrar? Hoje nós vamos receber e vamos celebrar,
É maravilhoso isso. Mas e o compartilhar? Fica onde? Como que nós vamos compartilhar? Nós temos, queridos, esse compromisso. Nós precisamos entender. E quando nós entendemos isso, nós não vamos reter a mensagem. Nós não vamos nos tornar uma represa, mas vamos nos tornar um rio, aleluia, por onde fluirão os rios de Deus, porque se você tem o Espírito Santo, se nós temos o Espírito Santo através de nós é que vai fazer e dar o andamento da mensagem. Porque a obra é de Cristo. Ele nos deu o poder para nós fazer parte. Nós temos essa oportunidade. Também nós vemos que em Gálatas 6:14, Paulo faz mais uma afirmação. Ele diz: quanto a mim, ele diz, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu preciso que essa compreensão venha em mim, porque se eu não for e não crucificar o mundo, achar que eu posso viver uma vida como vive de qualquer pessoa, de qualquer maneira o mundo, a mensagem não vai fluir através de nós. Eu tenho que entender que eu morri para o mundo. Quando eu entendo isso, eu vivo de uma outra maneira. Colossenses 3:3, Paulo diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Na cruz, queridos, eu preciso me entregar. Na cruz, eu preciso tomar uma decisão, que a partir dali, telestai, está consumado. Eu não posso mais viver de qualquer maneira. O preço da cruz, o preço do sacrifício de Jesus, foi muito alto, foi muito grande. O sofrimento que Cristo teve, para que eu e você pudéssemos estar aqui, não tem como nós calcular, não tem como nós medir. João falou que Deus nos amou de uma maneira tal. Ele não conseguiu explicar que maneira que foi, nem que tamanho que foi, o tamanho do amor, para que nós pudéssemos estar aqui.